Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós temos a nossa convidada que tem uma história de coragem e reinvenção incrível. Ela deixou de lado uma farmácia para colocar a mão na massa literalmente. E hoje é reconhecida pelos seus maravilhosos empadões mais gostosos da região, tá? Eu tô falando aqui com Sharon Cordeiro. E aí, Sharon, tudo bem, meu amor? Oi, tudo bem, Cristiano? Tudo bem, meu anjo? Tudo na santa paz? Tudo fluindo. Graças a Deus. Mas me fala pra gente aí, cara, como é que surgiu essa ideia, primeiramente, de abrir uma farmácia? Então, a farmácia surgiu com uma oportunidade na pandemia. O primo do meu cunhado tinha essa farmácia com outro sócio. E naquele momento ele estava querendo passar a loja e ofereceu para o meu cunhado. Meu cunhado e minha irmã não podiam pegar sozinhos a farmácia pela questão do valor. E surgiu essa oportunidade de eu entrar como sócia. E aí embarcamos nessa aventura aí. Show de bilheteria. E o que te motivou a fechar esse capítulo da vida, digamos assim? Então, na verdade, foi uma somatória de coisas. Falar que o financeiro não foi importante, eu estaria mentindo, né? Mas a questão principal para mim foi que eu descobri que eu não gostava. Eu não me identificava com o mercado e eu estava infeliz, completamente infeliz. Eu acho que quando a gente vai amadurecendo e ganhando mais experiência na vida, a gente vai vendo que algumas coisas não vai fazendo mais sentido. E eu acho que a farmácia, pra mim, entrou nesse lugar. Parou de fazer sentido pra mim. Não, realmente, você trabalhar com coração é muito bom, né? Quando a coisa não funciona assim, já é complicado de você tocar, administrar e ser feliz em si, né? Porque eu acho que tudo na vida você tem que levar com o coração. A gente sabe das necessidades e tal, mas levar o trabalho e a vida com o coração eu acho imprescindível. Agora deixa eu te perguntar, esse empadão entrou como um hobby ou você já pensava em transformar em negócio? Então, na verdade, muitos anos atrás, eu tava precisando fazer uma renda extra. Muitos anos mesmo, até antes de eu ter farmácia. E aí eu fiz uma vez umas empadas pra oferecer na rua e vendeu muito rápido. Sendo que naquele momento eu já tinha 2 outras fontes de renda, que uma era de carteira assinada, então eu não tinha disponibilidade para me dedicar integralmente às empadas, mas aquilo ficou comigo, de nossa, muito rápido eu vendi essa quantidade de empadas, se eu vendesse esse valor por quantidade de semanas, eu faria o dobro do meu salário, que na época eu recebia, mas deixei de lado, eu não tinha me atentado como uma oportunidade de negócio. Mas foi meio que um sinal, né, porque vendeu rápido e te adiantou, né? Isso, foi um primeiro sinal. Aí, de 2 anos pra cá, isso começou a voltar à minha cabeça. Falei, cara, eu preciso fazer uma renda extra, porque as coisas já não estavam tão fáceis na farmácia. E voltei a fazer empadão e tornou a vender muito. Eu, caraca, como assim? Tá vendendo demais, muito mais do que eu pensava. Então esse Mas foi ainda assim... Mas ainda assim, estava presa na farmácia. Então, pela minha responsabilidade na farmácia, mais uma vez eu deixei o empadão de lado. Mas isso também ficou ali na minha cabeça. E, nossa, é uma oportunidade de negócio. Quem sabe um dia? Porque é algo que eu gosto de fazer, que é cozinhar. Sim. E é algo que sempre foi muito elogiado pelas pessoas. Não tem aquele prato que todo mundo fala assim, quando você vier, traz esse prato. Sempre foi o meu carro-chefe. Qualquer reunião de família, Natal, Ano Novo, trabalho. E isso foi me despertando curiosidade, porque não foi só a minha família que gostava, mas os meus amigos de trabalho, colegas, sempre pontuavam que gostavam muito do meu empadão. Falei, nossa, então é uma coisa importante que eu preciso me atentar. Entendi. E qual foi, digamos assim, um momento decisivo, legal mesmo, que você disse, vou fechar, vou parar com esse lance de farmácia e apostar nos empadões? Cara, quando eu adoeci, quando eu percebi que eu tava tendo crises de ansiedade dentro da loja, uma vontade de fechar a porta e sair correndo, uma falta de ar, um coração acelerado, uma vontade desesperada de chorar. Isso aí é crise de ansiedade cara, mesmo. Não dá mais pra seguir assim, não dá.
Isso foi uma baita crise de ansiedade mesmo, hein? Eu vou te Foi, falar. não, e eu passei por tratamento psicológico, foi me recomendado medicamento, porque assim, Cristiano, não foi fácil eu desapegar da ideia de fechar uma farmácia para abrir um delivery. Porque na minha cabeça, se eu fechasse a farmácia, eu estaria desistindo. Entendi. E eu falei, cara, eu não posso desistir tão fácil. Empreender eu sei que é complicado, Muita coisa. mas uma coisa que também para mim foi muito importante é dinheiro a todo custo não vale a pena. E também se tá sacrificando a tua saúde, tá sacrificando muito. É verdade. Eu tenho Então, até foi um uma ditado coisa que eu digo que se tá tirando a tua paz é caro demais. Exato. Então eu falei, cara, peraí, tem alguma coisa de errado. Eu preciso recalcular a rota. Eu vou viver nessa situação Adorei, até quando? recalcular a rota foi legal, gostei. Eu preciso fazer alguma coisa por mim, porque eu tava sentindo que eu tava me acovardando. Eu tava com medo de quê exatamente? Porque eu comecei a dar nome aos meus medos. Porque o meu medo de fracassar, eu já tava fracassando profissionalmente, porque eu não tava sendo a minha melhor versão. Eu já não tava prosperando financeiramente e acredito muito por consequência disso, porque quando a gente não é feliz no que a gente faz, a gente não prospera, a gente não ganha dinheiro da maneira que deveria. Exatamente. Não adianta. É isso aí. Creio nisso também. Falei, cara, peraí, eu preciso ter esse ato de coragem por mim. E como é que foi a reação da família, gente? Amigo e cliente, sei lá, antigo da farmácia. Como é que foi essa reação? Então, os clientes da farmácia, por eu já ter um relacionamento com eles, sentiram bastante, porque eu sempre trabalhei muito marketing, sempre gostei dessa parte de comunicação e vendas. Mas os meus familiares já sabiam, porque eu ia denunciando já que eu não estava mais feliz. E eu demorei 2 anos para concretizar o fechamento da farmácia. Entendi. Então não foi repentino. Eu fui sentindo, eu fui expondo e fui colocando prazos. Fui determinando prazos para minha sócia. Até porque organizar a cabeça e pra mim. Tem, né? Tem que ser necessário isso. Organizar a cabeça. Sim. E agora vem cá, nesse processo desses 2 anos aí que você falou, quais foram os seus maiores medos? Os meus maiores medos ficavam muito acerca do... Hoje eu ainda não tenho uma casa própria, eu vou abandonar tudo e vou fazer essa maluquice e eu vou conseguir me sustentar. É uma atitude responsável? Eu não tenho mais 20 anos, eu tenho 30. Então, a minha impulsividade hoje em dia é muito mais comedida. Eu penso muito mais antes de agir. Eu falei, não, peraí, eu acho que nesse sentido eu preciso voltar a ser quem eu era. Eu preciso ser mais impulsiva e me jogar, porque da mesma maneira que a oportunidade da farmácia veio pra mim, a oportunidade do empadão também veio. E a vida é assim, né, Cris? As oportunidades vêm e muitas das vezes a gente perde porque a gente não tá sensível. Isso. A gente não tá aberta às novas oportunidades. Nem sempre. Falei, sempre cara, quando não elas é à passam... toa. Não é à toa que 2 vezes eu trabalhei com o empadão e deu tanto certo. Não é à toa. E eu comecei a sonhar muito também com o empadão, muito. Não com o empadão físico, mas eu trabalhando com isso. Entendi. O negócio era forte mesmo, então. E deixa eu te perguntar, como é que foi pra você criar as primeiras receitas? Teve inspiração em alguém da família? Alguma receita, tipo, sei lá, vovó, essas coisas assim, mamãe? Alguma coisa que você se inspirou, não? Então, a gente na Quero Empadão temos os sabores tradicionais que as pessoas já conhecem, que é o frango, que é o camarão. Camarão era o favorito da minha avó. Mas depois eu falei, cara, eu quero um cardápio diferenciado. Eu sou uma pessoa curiosa, que gosta de experimentar coisas diferentes. E falei assim, cara, eu preciso pensar em algumas outras receitas. E aí eu incrementei o costela com creme cheese, incrementei o camarão com creme de queijo. Eu nunca vi vendendo empadão desse daí que você falou. Aí também coloquei empadão de pizza, tem empadão de diversas maneiras. E eu achei legal isso, porque é uma maneira que eu encontrei de me diferenciar também no mercado. Pô, show de bilheteria. Pô, diferente, legal. Achei legal. Eu ia até brincar com você, eu falo assim, cara, isso aí você já teve alguma fase na sua vida de gordo? Porque esse teu menu aí,
Essas opções é daquela coisa de quem gosta bastante de comer e justamente de rapaz, mas coisas eu sempre diferentes. fui gordinha, né? Agora eu tô menos gorda, mas sempre gostei de comer. Amo comer, pelo amor de Não, Deus. Gosto de uma assim, coisa boa. uma coisa diferente e boa é sempre bom, né? Eu agora, Sim. depois de uma certa idade, eu tenho ficado mais comedido esse tipo de coisa. Eu tenho mania, por exemplo, se eu encomendo com você um camarão, sei lá, desse daí de costela com cream cheese. Pô, toda vez que eu ligar pra você, eu vou pedir o mesmo. Eu tô com essa mania, Sim. mas acho que isso é coisa de velho. Que deu certo. Você tá com hiperfoco. Deve ser alguma coisa do gênero, porque eu tô com essa mania. Até pra almoçar na rua, olha, só falta eu entregar um papel pra pessoa e falar assim, eu quero isso daqui, ó. Não importa onde eu esteja, Mas é sempre o dizem que mesmo quando prato. quando a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais medroso. E Então eu acho que tem muito isso. desse lugar. Não, e eu passei muito tempo da minha vida na rua atendendo cliente, né? Então, ou seja, você imagina você comer uma comida que não cai bem. Você tá na rua, tá na casa do cliente. Então o troço tem que cair bonito, não pode dar ziquezira. Então eu E aprendi... vem um outro ponto. E tem um outro ponto muito importante também. Que é você comprar uma comida, gastar um dinheiro e achar que o seu dinheiro foi jogado fora. Ah, é. Nossa, isso pra mim é uma coisa que eu prezo muito, de verdade, como cliente e como empreendedora. Eu penso em cada detalhe, nos produtos que eu tô usando, como eu vou preparar, no frescor do Muito produto. importante, Porque é muito ruim você frustrar uma pessoa. Claro que erros podem acontecer em qualquer lugar. Você pedir uma pizza um dia que não tá com a mesma cara que tava da outra vez, mas a priori é que 99% das vezes você entregue um produto de excelência. Isso Porque aí. é muito ruim você estragar a experiência do cliente. Às vezes, no meu caso, eu não vou estar estragando só do meu cliente, mas da família do cliente, porque o empadão é uma comida muito afetiva. Então, Sim. geralmente é um prato que você vai para um domingo de tarde, pro lanche da tarde ou para um jantar. Mas sempre, muitas das vezes, claro que a pessoa come sozinha, mas muitas das vezes é uma comida muito compartilhada. Então, você imagina, você levar para algum lugar, uma reunião, e aquele negócio que dá azia, aquela massa velha. Ou não tem gosto de nada, que nem muito lugar que a gente pega aí, que é o famoso... Sim, a aquele comida creme. tem soça, né, que a gente chama. Ficou Sim, sem gosto, sim. sem... Não digo nem sem sal, porque hoje em dia você tem que ter um controle por causa de pressão arterial, Uhum. então recomenda-se que tenha o mínimo de sal possível. Ou o empadão de camarão que só tem um cheiro de camarão. Nossa, isso... Todas Isso as é muito possibilidades de como consumidora, eu tentei tomar esse cuidado com aquele empadão. Legal. Agora, deixa eu te perguntar, qual é o empadão que é campeão de vendas aí na tua produção? Olha, por incrível que pareça, o frango sai muito, né? Mas o segundo hoje que tá sendo mais vendido aqui é o de camarão com alho poró e creme de queijo. Show. Ele tem saído demais e é um sabor que foi criado por mim. E eu falei, eu não esperava que a aceitação fosse tão grande. Em terceiro lugar, fica o empadão de costela com creme cheese, que também tem muita saída. Alguém já te pediu alguma receita esdrúxula pra fazer? Ou você só oferece, Não, no caso, que você tem? Às vezes... Não, porque assim, como tem uma boa variedade de sabores, tem 16 sabores hoje. Pô, bastante, hein? E a gente ainda vai fazer um mês de abertura, então realmente já iniciei com uma boa cartela Nossa, muito boa. de sabores. Então, o que acontece muitas das vezes, o que eu achei inusitado foi um cliente pedir pra mim esse empadão de camarão com alho poró sem camarão. Ué, meu pai. E ele amou. Gente. Pediu pra tirar o camarão. Achei curioso, mas foi a coisa mais inusitada, assim, que viagem. já aconteceu. O que acontece também é quando as pessoas pedem pra eu tirar o catupiry dos empadões também. Eu fico pensando, nossa, mas é tão gostoso, mas respeito, né? Não, porque assim, catupiry, a não ser que a pessoa tenha problema de... Como é que é o nome daquilo que geralmente tem? Intolerância à lactose. Intolerância à lactose. Né? O camarão a gente aceita a ideia porque tem muita gente que tem alergia. Patrícia, minha esposa, é uma que tem alergia a camarão. Se ela brincar, dá mole no camarão, um abraço. É um abraço. Mas eu acho que ela não pediria um empadão de camarão pra tirar o camarão. Ela escolheria outro sabor.
Exato, com tantos outros sabores. Ai, Jesus. E agora, agora uma curiosidade minha. Produzir em casa trouxe mais liberdade ou mais desafio pra você? Porque você sempre foi muito elétrica, Olha, né? Então, tem duas vertentes interessantes nesse meu primeiro mês trabalhando 100% em casa, algo novo. Uhum. Vamos dizer assim que eu trabalho de home office. O desafio para mim é, muitas das vezes, entender que eu estou trabalhando. Então, não misturar os afazeres da casa com os afazeres da empresa. Isso é Então, difícil, se eu não hein? tenho pedido, se eu não tenho um pedido, eu não tenho que sentar e assistir uma série. Eu tenho que sentar e estudar sobre o meu negócio, pensar maneiras de alimentar nas redes sociais, de Isso. como é que eu posso estar aumentando minhas vendas, mas desfocar do meu pessoal, diferenciar, né, na verdade, o meu pessoal do meu profissional. Isso é um desafio para mim. Agora, o que eu tô amando é a minha questão da segurança. Eu me sinto muito segura. É uma paz, assim, que não dá para explicar. Eu boto a minha música, ambiente, faço o meu café, dá tempo de eu sentar e almoçar com mais tranquilidade, porque na correria da farmácia eu não tinha como tirar a hora de almoço. Hoje eu também não tiro, mas dá para eu sentar um pouco e comer minha comida fresca, que eu já deixo de um dia para o outro. E Entendi. eu ganhei mais tranquilidade nesse sentido. Para mim, a ansiedade foi muito bom. Agora, para mim, de separar o meu lado profissional da casa foi um desafio. Não, mas isso é difícil para todo mundo. Isso aí é complicado num nível alto. Porque... E é difícil até para quem convive com a gente, porque, Sim. por exemplo, hoje eu tenho uma pessoa, né? Uhum. A gente mora junto, nós somos namorados. Aí, por exemplo, chega um dia, ué, você não estendeu a roupa? Não estendi a roupa. Ué, eu estava em casa. Não, eu estava em casa, mas estava trabalhando. A minha atenção tá pro trabalho. Então, às vezes, para alguém que mora com a gente também, pode ser um pouco complicado entender isso. Não, porque a atenção tem que ser dividida, né? E aí é que pega. Que você tá no começo, por mais que você entenda do assunto, estudar é imprescindível. E dividir essa atenção é que eu acho que é a parte mais difícil. Porque, principalmente se a pessoa não gostar ou não tiver nenhum dom para cozinha, então ela não vai participar daquilo ali com você. Ela vai ficar, talvez, sei lá, vendo uma televisão enquanto você tá ralando, tá preparando os empadões e tal, e aí quando você vai ver que você acabou, olha pra pessoa, tá cochilando no sofá, cansou de te esperar. E isso é osso. Você conseguir equilibrar essa jogada aí, eu acho que é um desafio gigante. E eu tento trabalhar bastante a minha comunicação e explicar pra pessoa mesmo que eu acho, Cris, e você me disse se você concorda ou não, eu acho que tem determinados momentos da nossa vida que vai haver um desequilíbrio, né? Isso aí Às é vezes normal. você vai conseguir dar mais atenção para sua família, às vezes você precisa focar mais no seu profissional porque é algo que você precisa fazer por você. Sim, E quem ninguém tá com vai a fazer. gente Ninguém vai precisa fazer. entender isso. Ah. Então eu tô numa fase muito obcecada, de verdade, eu tô obcecada em crescer. Eu tenho como acompanhado as suas postagens nas mídias aí, eu vejo que você tá numa empolgação, seu olho tá brilhando fazendo postagem, coisa que é muito legal de se ver. É isso, então é como se eu não tenho mais tempo pra perder, esse é o sentimento que eu tenho. Então, cara, eu peguei toda a minha bagagem com a farmácia, eu falei, cara, agora tudo que eu errei eu vou acertar com aquele empadão, vou fazer acontecer, e quem estiver do meu lado vai ter que entender que eu tô cega, que eu vou trabalhar 16 horas por dia, 6 dias por semana, eu vou ter um dia de folga, e é isso. Mas também, quando eu sento para dar atenção, é atenção total. Preparou o material, graças a Deus eu tenho um parceiro muito compreensivo. Pô, legal. Show de bilheteria. Isso é muito importante, até porque quem vai te trazer paz no momento de crise é a pessoa que tá com você. Entendeu? É o ombro que você vai poder encostar para poder conversar, para chorar, para comemorar também. Entendeu? De repente um pedido absurdo que você vai virar a noite fazendo, mas que vai te dar um retorno muito bom. E eu tive já. Aí, foi tá loucura. Foi loucura. Eu pensei, eu surtei. Surtei de felicidade, adrenalina, de correria. Sim, de meu Deus, porque tem que cumprir fazer? prazo, né? Sabemos como é que isso funciona. Tem que cumprir. Se teve pedido, tem que fazer.
E quantos foram? Desculpa Exato. a pergunta. Foram 16 empadões médios para 16 pessoas na hora do almoço, sendo Nossa, que mas pediram, sei lá, de manhã, um dia antes, pelo menos? pediram 10 horas da manhã para almoçar 1 hora da tarde. Que isso, Jesus! Aí E o negócio assim, a ficou minha doido. estrutura hoje é muito tímida ainda. Então, isso aí a gente pode escorrer depois. Mas, por exemplo, eu saí da farmácia com uma mão na frente e outra atrás. A gente realmente abriu um processo de falência. Então, Entendi. não deu para vender a farmácia, porque o dono da loja queria a loja, né? A gente tinha um ponto, mas ele que tinha a propriedade do local. Então, ele não quis que a gente passasse para outra pessoa, ele quis ficar com a loja, então ferrou pra gente. Entendi. E aí eu comecei, cara, um empadão com R$600 exatos no cartão. Isso E tendo eu falei, outras cara, é despesas junto, né? Não é só o empadão. Você teve que fazer milagre. Não, a vida acontecendo, amigo. Água, luz, internet. Imagina. A vida acontecendo, aluguel batendo na porta. E eu tendo que gerir as minhas emoções pra não surtar. Às vezes Porque eu surto, até porque com ninguém quer certeza, saber que a mas- gente tá passando por problema nenhum. Isso aí não tem jeito. São Não, e não raros tem os tempo casos. assim. Queria eu de ter tirado um tempo pra... porque foi muito esgotante pra mim, a farmácia. Então, eu queria tirar um mês de férias. Queria eu ter... organizar os falar pra você pensamentos. que- Mas as contas não param, Isso, né, cara? Cristiano, eu fui pro Nordeste, tirei um mês de folga, voltei. Fiz as coisas com calma. Não foi eu com sangue nos olhos. E ódio. Querendo fazer acontecer. E é isso. Agora deixa eu te perguntar. E foi você- loucura, porque meu fogão é de 4 bocas. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou assar 16 empadões? Precisa muito rápido, mas deu tudo certo no final. Oração e vambora. Não tem jeito, Agradecer ainda. não. Isso. Agora deixa eu te perguntar uma coisa que você mais ou menos já respondeu. Como é que é empreender dentro do subúrbio? Você acha que teria alguma diferença, talvez, do subúrbio onde a gente reside, para de repente uma outra área? Você imagina alguma coisa nesse Olha, tipo eu aí? vou falar uma coisa pra você que agora você vai ficar extremamente surpreso. Extremamente surpreso, eu tenho certeza. Porque todo mundo que eu falo isso fica surpreso. Você acredita que eu não tenho cliente no meu bairro? Mentira. Eu tenho cliente da Barra, que paga, assim, um absurdo de Uber. Eu tenho Nossa. cliente de Padre Miguel, Laranjeiras, Zona Sul. Eu tenho muito cliente pra lá, eu vendo muito pra lá. Aqui mesmo, muito pouco. É Aqui mesmo? pra Mas Irajá, você- eu moro em Irajá, né? O delivery é em Irajá. Uhum. Aqui em Irajá mesmo eu não tenho cliente. Rapaz. Eu acho que eu vou te arrumar uma, hein? Por favor. Eu vou te arrumar uma aí Inclusive, pertinho. agora eu tô dando uma estudada pra começar, de fato, a ficar conhecida no meu bairro, porque é importante pra mim. É melhor pra mim, é melhor pro meu cliente que infelizmente, Cristiano, né, é vendendo meu peixe, mas falando a verdade. O meu mercado hoje, você tem 2 segmentos. Quando as pessoas falam de empada e de empadão, você sempre pensa em 2 pessoas. Uma, aquela pessoa que tá vendendo na rua, de Uhum. uma maneira informal, ou você pensa naqueles quiosques de shopping, que vende empadinha, ou até essas lanchonetes de rua que vendem de empada ou empadão, mas falando de pessoas especializadas em empadas. Você vai no shopping, é aquela empada que tá lá não sei há quanto tempo, congelada, que é de fábrica, Uhum. caríssima, com pouquíssima qualidade, que você não tem conhecimento de como é a produção. Você não conhece a história daquela marca, você não sabe quem é que faz aquilo ali. E E nem os como é fe- eu feito, acho né, que- em si, higiene, Exato, todo o Exato. processo é E eu complicado. tenho esse compromisso mesmo com os meus clientes, de transparência. Por mais que hoje ainda seja dentro da minha casa, eu quero estruturar um delivery, uma cozinha industrial, mas eu faço questão de mostrar como é que é feito, os produtos que eu uso, a qualidade. Que eu não, por exemplo, eu não uso banha, nem óleo de soja em nenhum tipo de massa que eu faço. Então, já é um diferencial que muitas pessoas não sabem, mas que a maioria das empadas que tem na rua são feitas de uma maneira muito ruim, com material muito ruim. E por isso dá estufamento, dá azia, dá queimação. Tem gente que é super contra comer empadão porque não teve uma boa experiência. E depois que come
a minha empada, o meu empadão, comenta, cara, é muito leve, a sua massa é muito leve, eu como, eu não fico estufado, eu não fico pesado. Que bom, porque eu uso realmente ingredientes de primeiríssima qualidade. É como se eu estivesse cozinhando para minha própria família. Ah, isso aí é muito legal. Muito legal. Deixa eu te perguntar. E o que você sente ou significa para você ver as pessoas elogiando e recomendando o teu material? Que eu tomei a atitude certa. Que eu tô no caminho certo, que vale a pena ser honesta. Vale a pena, muitas das vezes, você sacrificar uma parte do seu lucro para você estar devolvendo qualidade, com isso você ganhar recorrência, do que, de repente, você brigar por preço, sabe? Eu vim do varejo, que é a farmácia, e é um mercado muito competitivo, porque a farmácia vende de pirona, a outra farmácia me vende de pirona. Então, para mim, como cliente, indiferente. Eu só quero saber quem tá com preço melhor. Já com o empadão, eu falei, cara, eu não quero mais isso pra mim. Eu quero que, de fato, as pessoas saibam o que estão comprando, qual é a qualidade, o que eu tô oferecendo. E eu não vou mais brigar por preço. Tem alguém vendendo mais barato ou mais caro, ótimo, mas eu tô fazendo aquilo que faz sentido pra mim e vou criar uma comunidade interessada no meu produto. Legal. Isso é show. E graças a Deus isso tem dado muito certo mesmo, porque eu tenho muita recorrência. Até mais do que novos clientes, que agora eu estou estudando para prospectar mais clientes. Entendi. Mas eu tenho bastante recorrência, muita recorrência mesmo. Isso é legal, porque o pessoal tá aprovando e de repente tá até Sim. se viciando no sabor do teu produto, que é o que acaba tornando esses pedidos recorrentes E fazendo mais maiores. parte da rotina, né? Agora vamos lá, olhando pro futuro. Você pensa em transformar esses empadões aí, de repente, sei lá, numa marca maior, abrir uma loja, talvez, diga assim, futuro mesmo. Ou até um delivery expandido? Penso sim, tá nos meus planos. Assim, a médio prazo, aí, em 5 anos, eu penso ter um delivery muito bom, focado em experiência de entrega, delivery mesmo. E falando em lojas, eu penso ter uma loja modelo, mas não penso em expandir lojas físicas. Quando eu penso em modelo de negócio, eu penso muito mais em delivery. Entendi. Ter um delivery na Zona Sul, que atende um raio bom, ter um delivery na Zona Oeste, ter um delivery bem estruturado na Zona Norte, e é isso. E ter uma loja referência para a pessoa ter uma experiência de sentar e comer e falar assim, nossa, essa marca existe para além de um delivery. Eu acho que é importante pro brand da marca. Mas não sou megalomaníaca de querer igual Casas Bahia ou igual McDonald's, não é isso. Não, um dia aquela porque... vovó Alzira, ou vó Alzira, sei lá, começou também numa cozinha pequena. E agora tem várias lojas espalhadas aí no Rio de Janeiro. Sim, e é isso que eu ia te falar. A médio prazo é 5 anos. A longo, 10, 15 anos, eu penso sim em abrir oportunidade de franquias e dar essa oportunidade para o franqueado também prosperar e ter as lojas físicas, né? Então, eu deixar a parte da estruturação da loja física para os meus franqueados. Eu ter 1 ou 2 lojas no máximo, até para teste, modelo, ver como é que vai funcionar. Mas eu quero muito focar no delivery e também no momento oportuno, Cris. Quem sabe também ter uma linha de congelados e oferecer para outros lugares e ter a pronta entrega, que também é super possível. Agora, deixa eu te perguntar, se tem algum sonho grande ligado à cozinha, tipo ampliação de vez de empadão, trabalhar com outras coisas e tal, ou não? Tenho. O meu maior sonho é ter uma fábrica de empadas e empadões, ser uma distribuidora grande nesse setor, me tornar referência. Me tornar referência nesse setor, mas também ser inspiração para outras mulheres, levar minha história para outros lugares, apoiar mulheres em situação de vulnerabilidade. Eu acho que é um lugar muito importante. Eu passei por muitas coisas que eu não precisava ter passado se eu tivesse uma pessoa estendendo a mão para mim. Eu quero ser essa pessoa para outras pessoas. Legal. E você acabou me dando um gancho para outra pergunta que eu ia te fazer, que era qual conselho você daria para alguém que quer mudar de carreira? No caso, você acabou falando de dificuldades e tal,
mas uma pessoa que quer mudar de carreira, ou até sim, que esteja passando por dificuldade, que seja, mas ainda tem medo de arriscar, qual conselho você daria? O meu maior conselho seria a pessoa trabalhar em algo que de fato ela se sente confiante e não se deixar levar pelas oportunidades do momento. Não é porque bolo de pote vende que você tem que vender. Que você faça um brigadeiro, mas que você faça o melhor brigadeiro que você saiba fazer, que eu tenho certeza que você vai se diferenciar por isso. Não se deixar levar pelo efeito manada, mas você ter personalidade, autenticidade, de, cara, eu sou boa nisso, então você é muito boa nisso. Porque a gente está vivendo um momento da nossa geração que as pessoas querem ser boas em muitas coisas. E a gente está sofrendo com falta de especialista, eu quero resolver isso. Você não tem, você tem uma pessoa que está tirando para tudo quanto é lado, desesperada para fazer dinheiro. Eu acho a mão que de obra qualificada importante. que hoje tá ruim. Exato. Então, primeiro seria isso, você focar no que realmente você é muito boa e estudar muito sobre o que você é boa para se tornar referência. E em segundo lugar, você seguir a sua intuição. Se tem uma voz dentro de você te impulsionando para fazer algo, faça. E mesmo que dê tudo errado, vamos supor que dê tudo errado, pelo menos você está carregando algum tipo de experiência. Você sabe que você tentou e não que você está trancada numa loja de um shopping pensando: poxa, eu tô trabalhando esse domingo, mas eu daria tudo para estar agora fazendo um bolo para vender do que tá aqui vendendo uma roupa para uma cliente. Então, é pensar e que não que você vai trabalhar menos, porque tem gente que ainda fantasia isso. O empreendedor trabalha muito mais. Mas que faça sentido. A jornada do empreendedorismo, para mim, tem muito disso. Tem que fazer sentido, é algo que tem que te mover. Se te move, se desperta desejo no seu coração, é algo que você sabe fazer bem, só vai. Não vai só pela necessidade, vai por, de fato, você ter segurança pelo que você está oferecendo de melhor para o universo. Eu vou fazer isso porque eu vou estar acrescentando na vida das pessoas. Eu estou motivada a fazer isso porque eu sei que é o meu diferencial no mundo. Então vai. Isso aí. Pô, show bonito, hein? Isso aí que você falou realmente é para dar força mesmo a quem tá parado, estagnado, ou nessa vibe aí de não sei o que fazer da minha vida. Seja momentâneo ou o que for. Show de bilheteria. Cris, é assim, às vezes, algumas pessoas, se a gente não dá valor ao nosso talento, ninguém vai. Então, muitas das vezes o que é visto como algo grandioso é uma profissão maior, hoje menos, né? Um engenheiro, um advogado, ou todo mundo hoje está no rap de empreender, de parecer, de ter sucesso nas redes sociais, e isso frustra muita gente. Mas é verdade. se você frustra, e se você não tiver muito bem alicerçado no que você é, em quem você é, e você não tiver muita confiança no que você oferece, então é melhor nem começar. Você precisa ter muita segurança no que você está fazendo. Se eu me deixasse levar, quantas pessoas falavam pra mim: pô, você vai deixar de ter uma farmácia abrindo delivery de empadão? As pessoas veem com um certo tipo de inferioridade. É um absurdo, né, cara? E eu não vejo assim. Não, eu não vejo assim. Se eu visse da mesma maneira que as outras pessoas, eu ia continuar infeliz dentro de uma farmácia para alimentar uma imagem de empresária que tem uma farmácia. É, que a gente vê que tem muita gente que ainda tá insistindo nesse erro aí. Muita gente. Na rede social é uma vida perfeita e feliz. Na vida real, passando um sufoco que Deus me livre. E só pra ter título. Sim. Nem só pra parecer que tá bem, ou pra parecer que, sei lá, é o emprego que a família sempre quis pra ela, sabe? Eu acho uma babaquice danada isso aí. Acho que a gente tem que fazer com o coração, ter disposição, entendeu? Pedir a Deus força. E enxergar valor naquilo que você tá fazendo. Isso seja aí. Consertar uma televisão, seja fazer um bolo, seja fazer empadão, seja ser Sim, até porque você não tá só vendendo um produto, você tá vendendo o seu tempo de vida. Exato. Você tem que valorizar o tempo que você podia estar se divertindo. Claro que nós temos contas para pagar e tal. Mas eu digo assim, a grosso modo, o que você podia estar fazendo, uma coisa que você goste, seja passeando, seja indo numa casa de show, alguma coisa, não. Você estaria com o umbigo no fogão, sabe? Se lascando toda, pô, é o teu tempo de vida que tá indo embora. Não tem de muito verdade. o que se... Por isso que eu reclamo quando as pessoas
precificam o nosso trabalho. Ah, te dou tanto nesse empadão aí. Como assim me dá tanto? Pô, ralei, estudei igual uma condenada, tô fazendo uma coisa aqui com material bom. Fico em pé a horas, vou pra rua. Isso. E pra você dizer isso aí, então você vai estudar e vai fazer o teu. Aí tu vende esse preço, eu quero ver se você vai vender. Vai vender nada. É complicado, eu vou te falar. O ser humano é muito complicado. É por isso que eu sempre digo que a gente tem que pedir a Deus, tem que ter amor no coração pra tudo que você vai fazer, pra poder pedir sempre pra esse tipo de gente ficar longe, pra não atrapalhar nem... E eu acho que isso também, Cris, tá muito atrelado ao nosso posicionamento, né? Sim, Eu claro, até no muito. início do delivery, eu falei, cara, eu vou fazer uma experiência pra eu me tornar mais conhecida aqui na área, eu vou sair pra oferecer alguns empadões. E você vê que realmente as pessoas veem quem trabalha na rua de uma maneira muito inferior. E que é uma pena. Às vezes a pessoa que tá lá vendendo docinho pra você tá tirando 4, 5 mil por mês e você tá tirando um salário mínimo. Sim, então, isso até acontece muito. Vai perguntar pra quanta gente que vende coisa no sinal pra você ver. Exato. Então, pra mim é muito importante eu criar uma comunidade fiel e que entenda a qualidade do meu produto. E que isso selecione mesmo que eu não saiba, uma pessoa que não enxerga valor no meu produto. Se não enxerga, então você não serve para fazer parte da minha comunidade. Exatamente. De todo o coração. Então, que você busque um estabelecimento que ofereça o que você busca. E tá tudo certo. Vida que segue. Eu não quero agradar todo mundo. Eu não quero que todo mundo me ame. O McDonald's não fica desesperado para as outras pessoas irem lá. Quem gosta do McDonald's, gosta do McDonald's. Quem gosta do Burger King, gosta do Burger King. Tem público para todo mundo, tem comunidade para todo mundo. E às vezes, ao mesmo cliente frequenta todos os estabelecimentos, o Bob's, o McDonald's, o Subway, e tá tudo certo. Eu acho que o problema é muitas das vezes essa questão também da autoestima. Às vezes o empreendedor, ele quer ser aceito a todo custo. E não é assim que funciona. Nem todo mundo vai se identificar com você e tá tudo certo. Isso é verdade, isso eu concordo contigo. Em tá tudo. Tudo certo. Agora deixa eu te falar, fala pra mim aí as tuas redes sociais, teu telefone, as formas de se fazer encomenda contigo. Passa aí pro pessoal aí. Bom, hoje a Quero Empadão tá no iFood, só colocar lá Quero Empadão que vai aparecer. Eu também tenho o Instagram, @Quero Empadão Oficial, tanto Instagram, Facebook. E também nós temos o nosso WhatsApp para atendimento. Para quem quer pedir diretamente pelo WhatsApp, a gente também tem o nosso canal de atendimento por lá. Pode falar o número se você quiser. 21 97368 8666. Repetindo. 97368 8666. E a gente fica localizado aqui em Irajá, próximo ao metrô, bem próximo na Avenida Monsenhor Félix. Show de bilheteria. Cara, De segunda a sábado, tá? De segunda a sábado. Show. Pelo menos o domingo, né? Tem que te salvar um pouquinho domingo também, não né? dá, domingo não, mas o pior é que eu ainda entrego. Se as pessoas fizerem encomenda no sábado, eu ainda entrego nos domingos. Não, mas aí só o delivery, no caso, no domingo, já te facilita um pouco a continuar a vida, né? Que afinal de contas, você precisa viver, precisa ser feliz. Senão não tem graça. Com certeza. Cara, eu queria te agradecer do fundo do coração, tá? Pela tua participação aí. Te desejo muito sucesso nessa jornada. Tá? E é isso. Queria te agradecer. Muito obrigada. Por você dedicar aí o teu tempinho aí, parar um pouquinho da correria só para poder falar com a gente aqui. Obrigada a você. Tô muito feliz por ter sido convidada, de você ter enxergado o valor na minha trajetória. Uma trajetória que tá iniciando, né? Eu não tô começando do zero, porque eu já empreendi antes, mas nessa nova empreitada da Quero Empadão, algo que realmente eu tô muito feliz de estar fazendo. E você sabe como você, sua família, seu filho, que dê tudo certo pra você também, que você consiga crescer dentro daquilo que você quer. Obrigado, querida, obrigado. Então, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, vou falar pra você e vou falar pros nossos ouvintes aqui, que se a vida te pede mudança, às vezes a melhor receita é acrescentar o próprio tempero. Não é não, minha querida? Fala comigo. É isso.
Total. Não é? A vida tem que ter a nossa cara, ponto. Isso aí, obrigado, meu amor. Obrigada a você. É isso aí, rapaziada. Até o próximo episódio e vamos que vamos. Aqui na Voz do Subúrbio a gente dá espaço para quem realmente faz a diferença na nossa comunidade suburbana. Cultura, resistência, vivências e muito mais. Direto da raiz, sem filtro e sem mimimi. Todo mês um papo reto com artistas, ativistas, empreendedores e aquele povo brabo que faz a diferença. Quer dar uma moral no nosso podcast? Acesse www.apoia.se/A Voz do Subúrbio. E contribua para o nosso podcast ficar cada vez melhor. Segue a gente no Instagram, @Voz do Subúrbio e fortaleça essa conexão. Não esquece de enviar a sua história, caso ou reclamação para o nosso WhatsApp, no número 21 99722 2507. Disponível no Spotify, YouTube e nas principais plataformas. A Voz do Subúrbio, porque sua história merece ser contada.